Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Transportes e Negócios. Portugal já dominou os mares, mas agora depende quase em absoluto de armadores e navios estrangeiros para garantir as suas importações e exportações por via marítima. A última época áurea do transporte marítimo português remonta ao tempo das ex-colónias, um mercado protegido. E hoje, os armadores que subsistem operam em boa medida nas ligações com as regiões autónomas, onde a concorrência não abunda. A tão falada posição privilegiada de Portugal no cruzamento das rotas mundiais, as relações privilegiadas com a América Latina e com a África, a dependência dos portos do norte da Europa para o encaminhamento das nossas mercadorias, as políticas ambientalistas europeias ou o crescimento do comércio mundial não parecem, afinal, ser motivo suficiente para convencer os empresários portugueses a investir no transporte marítimo de mercadorias. O nosso convidado de hoje é Rui Raposo, o presidente da Associação dos Armadores da Marinha de Comércio, a quem desde já agradeço o ter-se disponibilizado para estar aqui connosco nos próximos minutos. Agradeço depois, Rui Raposo, uma vez mais por estar aqui connosco para falarmos do setor e começávamos já por falar do que é a Associação dos Armadores da Marinha de Comércio. Quem é que vós sois, o que é que vós representais, em termos de empresas, em termos de navios, o que é a AMC? Portanto, a Associação de Armadores da Marinha de Comércio atualmente tem sócios efetivos, que são 8, que são a Transinsular, as 3 empresas do Grupo Sousa, que têm navios, temos a Mutualista e agora temos também o novo sócio efetivo, a Mystic, do Dr. Mário Ferreira, que nos vai trazer, digamos, como vetor que nós não temos muito, que é a parte dos passageiros. Os nossos armadores associados especializaram-se na cabotagem insular, principalmente, que é um tráfego com alguma complexidade, porque tem obrigações de serviço público. E como tem obrigações de serviço público, tem horários para cumprir, tem escalas para fazer em determinados períodos de tempo. E, portanto, digamos que a nossa especialidade é essa, embora já os nossos armadores também já estejam a fazer viagens entre o continente, Canárias, Algeciras, Cabo Verde, Guiné, mas o principal tráfego que fazemos, de facto, é para as ilhas, para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Mas, Rui, permita-me, eu no lançamento desta entrevista falei precisamente de que um dos momentos áureos em que, enfim, havia em Portugal grandes companhias de navegação foi no tempo das ex-colónias, obviamente pela necessidade de assegurar o transporte de pessoas e de mercadorias para aquelas regiões. Mas o mercado era, obviamente, controlado, fechado. As regiões autónomas também têm um pouco essas características, também são um mercado fechado. Não, completamente aberto. Desde 2006, com o decreto-lei que rege a cabotagem insular, o mercado está completamente aberto, é completamente livre. E há concorrência no mercado? Não, porque é difícil, não é? Portanto, é uma coisa difícil. Nós, por exemplo, uma das obrigações que nós temos em relação às regiões autónomas é um contentor que seja transportado para São Miguel tem que ter exatamente o mesmo preço do contentor que é transportado para Santa Maria, ou para a Terceira, ou para o Corvo. E, portanto, muitos armadores estariam mais dispostos para levar os contentores para São Miguel, ou para a Terceira, e depois quem quisesse que os levasse para as outras ilhas. Nós não, nós de 15 em 15 dias temos que escalar as ilhas todas e temos que levar os contentores ao mesmo preço para qualquer uma das ilhas. Isto é muito difícil para os armadores internacionais, mas se quiserem podem entrar, o mercado é livre. Muito bem. Bom, portanto, a nível dos vossos associados, falou-me nos associados efetivos, mas há um outro núcleo, digamos, então, de associados, onde consta inclusivamente uma associação, a ESAP. Eu pergunto, que julgo, e corrija-me se estiver errado, julgo representar de alguma maneira armadores que estão no registro da Madeira. E eu pergunto-lhe qual foi o objetivo desta associação de associações? O objetivo foi colaborarmos naquilo em que cada um é melhor. Portanto, nós temos representação nos mais importantes fóruns europeus, que é a Associação de Armadores Europeus, e é também a ICS, International Chamber of Shipping. E, portanto, através da nossa participação no board destas duas entidades,
podemos trazer e levar informações importantes e pontos de vista importantes que são bons para os armadores nacionais, mas também são bons para os armadores estrangeiros que têm registro no registro da Madeira. E, portanto, colaboramos naquilo que interessa que é comum às duas associações. Muito bem. Bom, falou no registro da Madeira. Vamos começar por falar do registro convencional, que neste momento são 3 navios, eram 2 verdadeiramente até este ano entrou o Lobo Marinho, e portanto são 3, é fácil, é o Furnas, o Corvo e o Lobo Marinho, deve ser dos poucos registros em que é possível nomear todos os navios registados. Durante muito tempo, o problema que era apontado para o definhamento do registro convencional era o regime fiscal e o regime aplicado aos trabalhadores, o regime social aplicado aos marítimos. A questão da tonnage tax foi muito falada e foi resolvida, aparentemente, por um dos últimos governos. Mas não se notou grande coisa no registro convencional. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: a tonnage tax seria muito importante para os navios portugueses se aplicasse só ao registro convencional. Mas como acabou também por se aplicar ao registro da Madeira, a vantagem que o registro convencional teria em relação ao registro da Madeira perdeu-se. Portanto, continuaram exatamente os mesmos benefícios do registro da Madeira em relação ao registro convencional. Portanto, o que se pretendia com a tonnage tax era facilitar que os navios ficassem no registro convencional e, portanto, era permitir que aqueles navios que tinham sido registro convencional voltassem, mas isso não foi possível, nem foi interessante, porque os que estavam na Madeira tinham mais vantagens em ficar na Madeira. A única coisa que se verificou é que, pelo menos, os outros que cá estavam não saíram. Pois, Rui, mas diga-me, então, em termos concretos, e olhando para a atualidade de hoje, para o dia de hoje, o que é que se pode fazer, o que é que se deveria fazer, se é que se justifica ainda fazer alguma coisa, para tornar mais atrativo o registro convencional? Naturalmente, acho que não é possível fazer mais nada. Portanto, digamos que num futuro mais ou menos próximo, provavelmente terá tendência para acabar, como já acabou em Espanha, não é? Portanto, a Espanha agora é o registro das Canárias e, de facto, para os armadores não tem muito interesse o registro convencional, porque não tem vantagens. Portanto, tem mais vantagens ou fazer o flagging out, portanto, registrar os navios noutras bandeiras, porque o registro dos navios não tem nada de patriótico, é uma coisa, um assunto meramente comercial, não é? Tem a ver com as facilidades do registro, tem a ver com as condições que dão para as hipotecas, essas coisas todas, não é? Portanto, não tem nada a ver com patriotismo, é uma gestão comercial da empresa. Muito bem, portanto, não tem a ver com o patriotismo, então perguntava-lhe, que era uma das questões que lhe iria colocar mais à frente, mas já que a introduz. Há quem defenda que, em termos de, olhando para a soberania, para uma questão de soberania nacional, para uma questão de defesa nacional, defesa no sentido mais amplo do termo, que não, obviamente, militar, seria importante haver os países que têm costa e que têm essas possibilidades, obviamente, terem navios, terem armadores nacionais para, enfim, pelo simples não, diria eu. Não reconhece essa utilidade? Conheço muito, e até na parte militar. Eu não excluía nada a parte militar. Uma das obrigações que nós temos, o Estado tem obrigações, não é? E uma delas é estratégica, porque os navios da Marinha de Comércio, mesmo em épocas militares, são muito importantes. Não sei se nos lembrarmos daquela guerra nas Malvinas, a importância que tiveram os navios da Marinha de Comércio no sucesso dos vencedores, não é? Mas eu acho que seria importante, por exemplo, nós termos algum navio petroleiro, porque um dia que seja necessário requisitar algum navio, os de bandeira portuguesa no registro convencional não existem, não é? Os que estão no registro da Madeira, vejo com alguma dificuldade, com muita dificuldade, que alguma vez o Estado possa requisitar esses navios, não é? Porque as obrigações do Estado temos como obrigações
garantir a independência nacional, a integridade do território, a liberdade e a segurança das tripulações, assegurar várias coisas como a manutenção da paz, mas também a autossuficiência do país. E, portanto, não tendo navios de bandeira portuguesa, mas registados no convencional, vai ser muito difícil cumprir esta obrigação do Estado. Uma coisa, outra das queixas que é frequente e que se ouvia dos armadores é a questão da formação dos marítimos, porque, nomeadamente no registro convencional, há quotas de participação de tripulantes nacionais e havia essa reclamação sobre a quantidade, qualidade e adequação da oferta e da procura, porque não é questão só de formar muitos, é preciso formar aqueles que são precisos. A esse nível houve alguma evolução positiva? Como é que está a situação? E não havendo navios nem no registro, praticamente não havendo no registro convencional, se os marítimos que vão sendo formados têm depois saídas profissionais. A Escola Náutica é dos institutos de ensino superior com mais aceitação nos mercados. Portanto, os alunos da Escola Náutica, quando acabam a formação na Escola Náutica, têm toda a capacidade para se empregarem no setor. Quais são as duas dificuldades que eu vejo no ensino náutico? Uma é a formação dos praticantes. Portanto, os praticantes, para acabarem a formação, têm que embarcar. E há uma grande dificuldade em embarcar os praticantes, ou seja, embarcar os alunos da Escola Náutica antes de serem oficiais. O aluno só é oficial da Marinha Mercante depois de ter feito o estágio a bordo e fazer o estágio de praticante. Há dificuldade em embarcar os praticantes, agora já se está, enfim, a embarcar em navios portugueses, de armadores portugueses, tanto na Transinsular como na Madeirense. Depois, em termos de formação, a formação é boa, a formação da Escola Náutica é boa. Provavelmente, daquilo que eu tenho ouvido dos armadores estrangeiros, é que seria necessário melhorar um bocadinho o inglês, porque o inglês é a língua mais falada a bordo dos navios e em alguns navios é fundamental que se saiba falar inglês. Por exemplo, nos navios estrangeiros chega a haver tripulantes de 30, 40 nacionalidades diferentes. Quando aquilo corre para o torto, se cada um chamasse a sua santinha lá do sítio na sua língua materna, é uma confusão, não é? Portanto, é importante que as pessoas saibam inglês, principalmente naquilo que diz respeito a comunicações de emergência ou em situações que tenham a ver com a segurança do navio. Portanto, a única fragilidade do ensino da Escola Náutica, na minha perspectiva, é muitas aulas não serem dadas em inglês. Seria conveniente, na minha opinião, alguma das disciplinas serem dadas em inglês. O resto da formação é boa. Até porque, crescentemente, os formandos irão trabalhar em navios internacionais, não é? Muitos, sim, sim, também. Em navios portugueses, sim, em navios internacionais também. Entretanto, o registro da Madeira já conta, eu estive a ver há pouco os números, 637 navios registados, só este ano já terão sido registados mais 39, e vai subindo no ranking mundial, enfim, já está numa posição confortável, diria eu, ainda que em termos de dimensão esteja longíssimo dos lugares cimeiros, como é óbvio. Em sua opinião, a que é que se deve este sucesso? E, por outro lado, se este sucesso do mar é benéfico para o país. Bem, como provavelmente saberá, eu, há uns anos atrás, fui presidente do Registro Internacional de Navios da Madeira. Quando cheguei lá, o Registro Internacional de Navios da Madeira estava no último lugar da lista cinzenta. Começava a lista branca, das bandeiras que cumprem todas as regras e convenções. Tem a lista cinzenta, que é aquela onde tem havido algumas deficiências, algumas detenções, algumas não conformidades. Depois a lista negra, que são aqueles navios que são considerados substandard que não estão a cumprir. Portanto, quando lá cheguei, estávamos em último lugar da lista cinzenta. Quando saí, estávamos em quarto ou quinto lugar da lista branca. Qual foi a grande modificação que se fez? Foi começar a aceitar só navios de qualidade.
E isso foi o que deu o grande impulso para o registro do mar começar a subir no ranking da qualidade dos navios. Essa política foi mantida e, portanto, o sucesso do registro da madeira tem a ver com a qualidade dos navios que passaram a ser admitidos para registro. Começaram-se a fazer vistorias iniciais muito complexas e profundas e só se começou a aceitar navios de qualidade. Antigamente aceitava-se tudo que era navio que quisesse lá ir, por vezes navios que outros registros não queriam. Obviamente, presumo eu que a entrada ou a captação de armadores importantes de renome mundial também serve enfim, como bom cartão de visita para atrair outros navios. Mas esses também só começaram a aderir ao registro da madeira depois de começar a ter qualidade. Não iam mostrar os navios deles de qualidade e com uma boa imagem de marca, tanto os navios como da empresa, com navios que eram substandard que passavam a vida a ser detidos e com avarias importantes. E, portanto, quando começou a haver qualidade no registro dos navios, começaram a vir os armadores. Portanto, a ideia foi exatamente essa. Foi atrair armadores bons, navios novos, agora estão os navios, a idade média dos navios é muito baixa, portanto, está muito bem. E, portanto, as perspectivas a esse nível são de continuar a crescer e continuar a subir no ranking? Na minha opinião, acredita nisso? Sim. Acredito, sim. Muito bem. Entretanto, uma questão. O último navio mercante encomendado, salvo erro, por uma companhia portuguesa foi construído nos estaleiros de Viana do Castelo, ainda em 2007, é o Corvo. 2007, estamos em 2021, já muita coisa aconteceu. Porque é que já até houve iniciativas que visavam a criação de fundos de investimento para investir, passa a redundância, em navios portugueses? Porque é que os armadores não... Os portugueses, os armadores, os existentes e empresários, enfim, empreendedores, não investem mais no transporte marítimo, sendo que, à partida, parece haver aqui uma série de pré-condições que favoreceriam o negócio. A nossa localização, enfim, o crescimento a aposta no short sea, enfim, a tentativa de transferir cargas da rodovia para o marítimo. À partida, pareceria haver condições. Por que é que não acontece? Não acontece por duas razões fundamentais. Uma é que as empresas atualmente estão descapitalizadas. E, portanto, não há capitais próprios para se comprar os navios. Os bancos não estão a emprestar dinheiro para comprar navios. Portanto, eu penso que os bancos não têm capacidade para fazer a análise de risco suficiente para as comissões de risco autorizarem os empréstimos. Portanto, o problema é esse. O que nós precisávamos agora, os navios dos armadores portugueses já estão um bocado envelhecidos, são navios com 18, 20, 23, 24 anos. Estava na altura de se comprarem novos navios, mais eficientes, mais baratos, em termos de running costs, não é? Mas não é possível, porque de facto não há estrutura financeira para se adquirirem novos navios, que era o que era necessário fazer para tornar os navios... A banca tradicional não tem sensibilidade para o negócio, não tem know-how para este negócio? Não. O navio para eles é uma coisa que nunca sabem onde é que ele está, não é? E, portanto, têm dificuldade em fazer a análise de risco do investimento. E, portanto, é muito difícil conseguir-se arranjar bancos disponíveis para emprestarem dinheiro para se comprar coisas para os navios. Não é? E a possibilidade do recurso ao crédito internacional, enfim, o mercado financeiro é global, não é? É uma coisa que se está agora a tentar até através da EXA, da Associação Armadores, que é arranjar digamos que uma possibilidade de se conseguir fazer um processo financeiro que permita aos bancos terem confiança nos investimentos, não é? Portanto, nos empréstimos. Portanto, isso está-se a discutir, está-se a tratar com vários bancos e as conversações estão a decorrer. Digamos que criar tipo um mecanismo de garantia mútua, um colateral. Arranjar um esquema que os bancos acreditassem no risco que podem correr. O problema que eu acho que existe é que os bancos não sabem calcular o risco que correm. Se eles perceberem qual é o risco que podem correr, é mais fácil saber até onde é que podem ir.
Portanto, a ideia é um bocadinho mostrar-lhes que os navios sabem-se onde é que eles estão, quer dizer, não é uma coisa que eles nunca sabem onde é que está o navio, não é? Neste contexto, diga-me, como é que vê a emergência na área do transporte marítimo de longa distância, a emergência da Mystic Cruises, do Mário Ferreira, que fez a passagem dos cruzeiros fluviais, entrou agora, enfim, nos últimos anos entrou no negócio dos cruzeiros marítimos. Como é que vê a emergência enfim, desta empresa, deste negócio no nosso panorama? Eu vejo com muito otimismo. Portanto, o Dr. Mário Ferreira é uma pessoa muito inquieta, muito sempre para a frente, não é? E com grande facilidade vai ter os navios vendidos nos cruzeiros que ele quiser fazer. Portanto, é uma área de negócio que ele conhece muito bem, embora saia agora do fluvial para o Deep Sea, não é? Mas é um sucesso, ele vai ser um sucesso. E tem lá também a ajudá-lo o comandante Hugo Bastos, que também é uma pessoa muito dinâmica. Portanto, são jovens, são muito dinâmicos, sabem o que é que estão a fazer, conhecem bem o negócio. Para eles vai ser muito fácil ter os navios sempre cheios. E feitas as devidas proporções, serão talvez um bom incentivo para que outros lhes sigam a esteira, não? Provando que é possível, afinal. Penso que sim. Agora, para os cruzeiros, até este ano também foi muito mal, não é? Como sabem, em Portugal até nem se deixam atracar nos cruzeiros desde março de 2020, não é? Portanto, as companhias agora estão a querer iniciar novamente os cruzeiros, já começaram ali entre a Itália e a Grécia, a coisa está a correr bem, portanto já está provado que os navios são seguros, não há vírus a bordo. Portanto, a grande estratégia que é preciso ter é não deixar entrar o vírus para dentro do navio. E por isso todos os tripulantes, antes de serem aceitos dentro do navio, são todos testados. E, portanto, agora passa a ser necessário também testar os passageiros. Porque os navios hoje não têm vírus. Portanto, é preciso fazer de maneira que ele não entre para dentro dos navios. E depois, lá dentro, todas as medidas de segurança são observadas e não vai haver problema nenhum com ninguém. Claro. Falou há bocadinho na idade provecta da frota nacional, de facto assim é, a idade média é bastante elevada, mas não é só uma questão da idade média, há transformações que estão aí a ocorrer, até por ditames, quer da União Europeia, quer da Organização Marítima Internacional, e eu pergunto-lhe se os armadores portugueses na atual conjuntura estão preparados para as transformações que já estão a ocorrer e para as que aí vêm, em termos de facto de renovação de frotas, e de redução das emissões, novos combustíveis, digitalização, enfim, já não vou falar da automatização dos navios, que será mais para a frente, embora o à frente seja já amanhã. Estão preparados, têm capacidade para se adaptar e para fazer esse percurso? Preparados estamos. Em termos das emissões, a União Europeia dava como indicação 3 hipóteses de melhorar a questão das emissões. Uma era a partir de 1 de janeiro de 2020, os navios não poderem continuar a usar o combustível que costumavam usar, que tinha um teor de enxofre de 3,5%, e ser obrigadas a começar a utilizar uns combustíveis com teor de enxofre que não passasse dos 0,5%. Isso seria para evitar as emissões de CO2, o que se consegue de facto. Mas já se verificou que esses combustíveis com 0,5 contêm muitos aromáticos. Há uma dificuldade na combustão de todos esses aromáticos e está-se a criar um bocado aquilo que se chama o carbono negro, que é uma fuligem também altamente poluente. Inclusive na Finlândia já se pede que os navios que forem para o Ártico não tenham esses combustíveis 0,5. Portanto, digamos, protege-se de um lado, mas desprotege-se do outro. Outra hipótese seria usar o gás natural. Tudo o que são alterações dos navios são caríssimas, não é? Portanto, para usar o gás natural, tem que se fazer o retrofitting da casa da máquina, que são à volta de 8 milhões.
fazer 8 milhões de investimento num navio com 24 anos. Exatamente. É um bocado complicado. Mas, de qualquer maneira, muito bem. Vamos admitir que vamos para o gás natural. O gás natural, de facto, tem zero CO2. Não tem metano. Que é 25 vezes mais poluente que o CO2. Outra hipótese era continuar a utilizar os combustíveis fósseis e usar os scrubbers. Os scrubbers são equipamentos para fazer a lavagem dos gases de evacuação e criam uma espécie de umas lamas ácidas. E os scrubbers têm dois tipos, os do circuito fechado e o circuito aberto. E o que é que acontece? Para quem anda a fazer viagens regulares, põe o scrubber ou instala o scrubber que o país das viagens regulares aceita como especificidade aceitável. Mas, por exemplo, se eu estiver a fazer viagens para a França, eles exigem-me um scrubber de umas qualidades, umas especificidades. Se for para a Inglaterra são outras, se for para os Estados Unidos são outras. Eu não posso andar agora a mudar o scrubber do navio cada vez que mudo de cliente. Portanto, tem estas dificuldades todas. Depois agora também vai ser necessário instalar uns equipamentos por causa das águas de lastro. Esses equipamentos são caros e é um problema porque há vários sistemas para fazer o tratamento das águas de lastro e temos que acreditar nos fabricantes porque não há experiência, portanto não se conhece qual é o melhor sistema, porque um sistema pode ser bom para um navio e para umas águas, não ser bom para outras, porque aquilo pode ser feito de várias maneiras, ou a eletrólise, tem vários sistemas, não é? Podem ser usados para fazer o tratamento das águas de lastro. Portanto, Rui, daqui decorre que os armadores portugueses naturalmente estarão, provavelmente e naturalmente, à espera de ver no que é que as coisas dão e no que é que é a evolução e quais são as soluções tecnológicas que serão mais provadas. De qualquer maneira, depois chegar-se a um ponto em que, até pela vastutez dos navios, será necessário investir em novos. E naturalmente, sim, quando for investir em novos, irão investir naqueles mais, enfim, mais tecnologicamente avançados, diria eu, pelo menos. Portanto, e é nessa questão, volto a colocá-lo, vai haver capacidade da parte dos armadores nacionais para fazer esse esforço? Em relação ao combustível que se está a utilizar, já está. Portanto, já não há navio nenhum que esteja a navegar aqui do continente para as ilhas que não esteja a cumprir com o combustível com 0,5 de enxofre. Com as emissões, claro. Agora, isso tem, de facto, bastantes custos, não é? Portanto, para lhe dar um exemplo, uma viagem do continente para os Açores, um navio, só por causa do aumento do preço do combustível, entre o combustível que se usava 3,5% de teor de enxofre para o teor de enxofre de 0,5%, significa 600 mil euros por ano. Portanto, só do aumento do custo do combustível. Portanto, isto tudo são encargos que, de facto, os armadores têm para cumprir com as exigências da legislação internacional. E a legislação internacional, para os armadores, tem vários problemas e os europeus têm algumas desvantagens competitivas em relação aos outros. Porquê? A legislação que todos os navios têm que cumprir são aquelas que são adotadas na IMO. São as convenções, são os códigos. Mas depois, para os navios de bandeira europeia, a Comissão Europeia tem como procedimento recorrente obrigar os navios de bandeira europeia a ter umas normas, uns procedimentos mais rigorosos. Ora, sempre que se aumenta o rigor das regras, o que é que acontece? Acontece que cada vez os navios de bandeira europeia são menos competitivos em relação aos navios de bandeira de países terceiros. Porquê? Porque eles não têm que cumprir com tantas regras, têm mais vantagens competitivas, que são mais baratos, podem fazer fretes mais baratos. Em relação aos navios que se vão escolher, vamos admitir que eu queria escolher agora um navio para consumir gás natural. A construção do navio a trabalhar a gás natural custa mais 20% do que um navio atualmente para os motores normais. Depois o problema é, eu vou construir um navio para consumir gás natural, os portos, quando eu quero ir, garantem-me que há gás natural para me fornecerem para a banca do navio. Portanto, tudo isso ainda está tudo em processo de decisão, porque ainda não há certezas de quase nada, não é? Muito bem, vamos andando então e vamos vendo no que é que as modas vão parar, passa a expressão. Entretanto, nestes últimos meses e por força da pandemia ou
enfim, coincidindo com a pandemia, seguramente assistiu com interesse e com conhecimento ao diferendo entre os carregadores e os transitários, por um lado, enfim, os donos das mercadorias, os vossos clientes, e os armadores, por outro, a propósito quer da subida dos fretes, quer da escassez da oferta. Houve troca de argumentos de ambos os lados. Como é que viu esse diferendo entre as companhias de navegação, e estamos a pensar sobretudo agora no shipping de contentores, obviamente, e os carregadores, que envolveu a CLECAT, envolveu o Conselho Europeu, enfim, envolveu a EXA. Como é que assistiu, que leitura fez ou faz dessa divergência? A leitura que eu faço é muito simples, é o mercado a funcionar. Portanto, o mercado funciona assim. Porque realmente é verdade que os fretes estão um bocado altos nesta altura. Mas como há bocadinho já disse, houve alturas em que os fretes eram muito maus para os armadores, não é? Agora, o que se passa é que neste ciclo atual da economia temos um grande produtor mundial que é a China, que exporta quantidades enormes de tudo que são bens essenciais. Viu-se agora quando foi da pandemia, se quiséssemos ter luvas ou máscaras ou ventiladores, tinha que se comprar na China, porque os europeus não têm nada disso. Porquê? Porque houve uma política dos chineses, principalmente chineses, que andaram a comprar empresas de alta tecnologia na Europa, entrar em capitais de empresas perfeitamente estratégicas e conseguiram, com isso, organizar-se de maneira que passaram a ser a fábrica do mundo, não é? E nós, os países europeus e os americanos, passámos a ser consumidores da China. Ora, isso foi um erro estratégico. Nós andámos a dormir enquanto eles andavam nessa estratégia. E o que é que acontece? Acontece que os centros de produção de bens essenciais estão muito afastados dos grandes centros de consumo. Portanto, o que é necessário fazer é, em vez de fazer a deslocalização das fábricas para a China, é voltar a ter uma política de industrialização onde as fábricas fiquem perto dos centros de consumo para evitar que os fretes sejam tão elevados agora. E porquê? Porque, de facto, a China tem um problema, que é exporta muito e para a Europa e para os Estados Unidos e importa pouco também dos Estados Unidos e da Europa. E para eles conseguirem exportar, muitas vezes têm que pagar para lhes chegar os contentores vazios que eles precisam. Porque há muitos contentores que vêm da Ásia, da China, para a Europa e para os Estados Unidos, que estão carregados à espera que o recebedor vai receber a carga. Portanto, há montes de contentores que estão parados em sítios onde não fazem falta nenhuma. Portanto, muitas vezes é necessário que os armadores levem contentores para a China vazios e é preciso, a China precisa deles para fazer as exportações, mas há um desequilíbrio muito grande entre os vários sentidos, não é? Porque há navios a navegarem cheios do oeste para o leste, e depois vão vazios no regresso, e também é ao contrário. Portanto, nos dois sentidos existem navios descarregados e existem navios que depois navegam em lastros para o regresso para carregarem. Portanto, isto é tudo influência no preço dos fretes. Falou aí da necessidade de relocalizar produção, e eu perguntava-lhe a esse propósito se isso não será uma oportunidade para armadores, para operadores mais pequenos, de menor dimensão, com uma presença mais regional. De novo, pensando que estamos a falar dos armadores portugueses, se isso não será uma janela de oportunidade que se abrirá se se cumprir essa mudança estratégica da organização da produção a nível mundial, se isso não criará oportunidades para players mais pequenos, que não têm, obviamente, capacidade para ir para a Ásia e Norte da Europa, obviamente, não é? Sim, eu penso que o short sea shipping vai ter uma grande importância no futuro por causa disso mesmo. Não é? Até para os navios que fazem as viagens intercontinentais. Tem mais interesse em, se vierem, por exemplo, pelo Suez, deixar as cargas em Algeciras ou em Tangier Med,
ou se vierem pelo cabo, deixarem em Sines e depois transferirem a carga para fazer o transshipping para navios mais pequenos, porque são mais despachados, porque é muito diferente chegar a um porto um navio com 22 mil contentores num dia, ou chegarem 2 navios com 10 mil em 2 dias diferentes, ou chegarem 4 com 5 mil. Portanto, é muito importante que as pessoas percebam, primeiro, que os navios não podem continuar a aumentar a capacidade como têm agora, né? Navios de 24 mil contentores de teus vai ser, a partir daí não pode ser mais o aumento da capacidade dos navios, porque prejudica muito os portos no seu congestionamento. Vai também ter problemas, por exemplo, no canal de Suez, que vão ter um calado que põe em perigo a navegação no canal, porque o canal, o antigo, tem 20 metros de calado, permite navios com 20 metros de calado. O novo canal paralelo já permite até 24 metros de calado, mas navios com mais de 24 mil teus já têm um calado maior e, portanto, começam a ser preocupantes em termos de passagem nesses canais. Começa a ser um problema com os pórticos por causa da lança para chegar ao bordo de fora do navio, do lado do espelho d'água. Portanto, tudo isso vai ter que ser revisto, vai ter que ser tudo novamente equacionado. Mas eu vejo grandes possibilidades para o short sea shipping, com navios mais pequenos, menos poluentes. E aí os portugueses poderão entrar, os armadores portugueses, porque não têm entrado. Curiosamente, nós temos muito, enfim, ponta a ponta, quer de feedering, e todavia os armadores internacionais vão lançando serviços, vão aumentando as frequências, e não há propriamente operadores portugueses a fazer esses serviços. Eu penso que se houver capacidade para contrair empréstimos nos bancos, acho que sim, que é possível. Houve antigamente que era fácil chegar-se a um banco e com um projeto bem feito conseguir o financiamento do banco para comprar navios. Portanto, o navio pagava-se a si próprio, então o empréstimo pagava-se a si próprio com o navio. Portanto, nós costumávamos dizer que pagava-se o empréstimo com o pelo do cão, não é? Portanto, aquilo era fácil de fazer. Hoje é mais difícil e, portanto, se conseguir novamente conseguir essas relações com os bancos, vai ser. O Estado não poderia aí intervir, nomeadamente através do Banco de Fomento, enfim, que está aí a lançar-se? Muito bem, era isso mesmo. Era uma das grandes possibilidades, seria essa, se percebessem a importância estratégica do transporte marítimo para um país como o nosso, que só tem 2 fronteiras. Uma é o Oceano Atlântico, o outro é a Espanha. Portanto, não mais importante que o transporte marítimo em termos de independência nacional, de autossuficiência, de tudo isso, era os governantes perceberem que o pão que nós comemos, a farinha não nasce na padaria, o cereal vem dos navios, que os telemóveis que nós usamos, os computadores que nós usamos, não nascem nem na FNAC, nem na Vorta, vem dos navios, que o combustível que utilizamos nos nossos carros não nasce nem na Galp, nem na Repsol, nem nas outras petrolíferas portuguesas, vem dos navios. Portanto, quando eles perceberem isso, até o alumínio para as marquises, portanto, quando eles perceberem que estas coisas vêm todas nos navios e que nós não somos autossuficientes, talvez haja uma estratégia. Agora, como vai haver uma para a ferrovia, que eu acho perfeito isso, é uma visão muito estratégica e importante, porque a tendência será termos cada vez mais portos secos, e, portanto, acho uma estratégia fundamental a ferrovia, mas também acho importante que se pense que os navios são transporte marítimo, além de ser o único transporte que assegura viagens longas, intercontinentais, de grandes quantidades, é o transporte marítimo, é também o mais amigo do ambiente e, portanto, acho que seria importante. Já tivemos várias estratégias para o aumento da competitividade do setor, mas mais focadas, diria eu, mais focalizadas nos portos. Falta, de facto, falta uma estratégia, falta um plano, falta, enfim, objetivos claros para a parte do mar, digamos assim. Fala-se muito do mar, mas não se fala muito do transporte marítimo, não é? Pois não, fala-se do mar e eu acho importante falar-se do mar, das potencialidades do mar, mas do transporte marítimo de facto não se fala.
Em relação às estratégias, eu penso que desde 1996, pelo menos, já houve umas 7 ou 8 estratégias. Portanto, planos muito bem feitos, outros nem por isso, mas eram planos que alguns deles nem sequer deixaram de ser uma espécie de jogos florais. Porque, de facto, os planos, quando se fazem, estas estratégias, quando são definidas, é necessário acompanhar as estratégias com planos de ação. E depois dos planos de ação feitos, é preciso criar instrumentos de controle desses planos. Ora, muitas das estratégias que foram feitas, umas não saíram do papel, e outras que começaram a sair do papel. Como não havia planos nem instrumentos para controlar os planos, não deram em nada. Portanto, as estratégias que são feitas têm que ter. Portanto, o plano claramente definido, quando é que começa, as fases intermédias, quando é que acaba, como é que se controla. Então, não se fizer isso, é como nas empresas. A empresa, se quando faz estratégias não tiver planos bem feitos e não houver ninguém que os controle, não resulta em nada. Hoje em dia diria que os portos portugueses são amigos, digamos assim, dos armadores. Os investimentos que têm sido feitos sobretudo no aumento da capacidade disponível. É disso, ou é só disso, ou os armadores, o transporte marítimo precisa de mais alguma coisa do que terraplenos, cais, guindastes? O transporte marítimo precisava, portanto, de um melhor funcionamento dos operadores portuários, não é? Portanto, os nossos operadores portuários, devido à exiguidade dos espaços, vejamos aqui em Lisboa, por exemplo, os nossos operadores portuários que trabalham com contentores não têm parques de segunda linha. E era importante que houvesse parques de segunda linha para agilizar, digamos que toda a carga e a descarga dos navios. Embora hoje já se consigam ritmos em Lisboa muito aceitáveis, não é? Há uns anos esta parte houve problemas bastante complicados por causa das greves, mas hoje os portos já estão a funcionar com uma cadência simpática. Ainda há pouco tempo a Lisconte bateu um recorde de conseguir 26,6 contentores hora. E, portanto, é bastante bom. Portanto, já é um ritmo a nível europeu. E, portanto, estão a funcionar. Talvez seja necessário fazer, digamos que, uns melhores acessos, umas vias de acesso, e uma das vias de acesso principalmente aos portos tem que ser através da ferrovia. Portanto, se não houver ferrovia, vai ser complicado. Ao nível da atender. digitalização de que tanto se fala, e já falámos aqui dela, da digitalização, da descarbonização, da necessidade de garantir o abastecimento até elétrico aos navios enquanto estão parados, ou de garantir o abastecimento do gás natural, se for esse o caso, de energias alternativas. Os portos, da sua percepção, estão a fazer esse caminho, estão a preparar-se para... Porque as coisas têm que funcionar, digamos assim, de algum modo em sintonia, não é? Eu penso que estão a preparar-se e são obrigados a preparar-se, porque vai ser, digamos que, uma vantagem competitiva de um porto será exatamente isso. Uma é uma obrigação que têm os portos, que é passarem a fornecer energia elétrica aos navios quando estão atracados, para evitar que eles tenham os geradores a trabalhar. Outra é terem capacidade para fazerem a recepção de resíduos dos navios, designadamente as lamas ácidas que resultam da lavagem dos gases de evacuação. Outra coisa que os portos têm que fazer é dragar os fundos, porque os navios estão a aumentar a capacidade, portanto tem mais escalar, também é necessário. Depois também é verificarem a possibilidade de fornecer gás natural aos navios que optarem por esse combustível para as suas bancas. Para lhe dar um exemplo que se perceba bem, por exemplo, se eu tiver contentores para o norte de Portugal, a mim tanto me faz deixar os contentores em Leixões ou em Vigo, vamos admitir. Portanto, se Leixões não tiver gás natural para o meu navio e Vigo tiver, eu se calhar vou deixar os contentores a Vigo. Portanto, digamos que todas estas coisas que os portos têm que ter acabam por ser vantagens ou desvantagens competitivas. Portanto, é necessário que se apetrechem com estas condições todas, fornecer elétrico aos navios, recepção de resíduos,
capacidade para fornecerem as bancas necessárias para cada tipo de navio, porque isso faz a competição desse porto com o que não tem. Muito bem, Rui Raposo, não posso deixar passar o facto de estar a falar também com o presidente da Comunidade Portuária de Lisboa, e o Porto de Lisboa tem a importância, enfim, inquestionável no contexto nacional, desde logo porque é o porto da capital e desde logo porque serve ou é suposto servir uma grande área metropolitana, um grande centro de consumo. Eu perguntava-lhe, olhando para os últimos resultados do Porto de Lisboa, os do ano passado foram dos piores das últimas décadas, isto dito pelo IMT, perdão, pela AMT. Como é que vê a situação atual do Porto de Lisboa e como é que vislumbra o dar a volta, a possibilidade de dar a volta à situação atual e voltar a afirmar o Porto de Lisboa no contexto nacional e internacional? Os resultados menos bons ou maus, se quiser dizer, do Porto de Lisboa o ano passado, tem muito a ver com a impossibilidade dos cruzeiros atracarem em Lisboa. Portanto, é aí que está o grande problema do Porto de Lisboa do ano passado, é não ter receitas dos navios que não atracaram no Porto de Lisboa, em Santa Apolónia. Também é verdade que o ano passado houve menos carga em Porto de Lisboa e houve também menos navios a escalarem os portos de Lisboa. O que é preciso fazer? É que os navios comecem a ser autorizados, os de passageiros, comecem a ser autorizados a atracar em Santa Apolónia e os armadores estrangeiros comecem a ter mais confiança no Porto de Lisboa. Que é muito difícil vender o Porto de Lisboa a um armador estrangeiro, dizendo, olha, pode vir a Lisboa, que nós estamos em greve já há vários anos. Já numa década tivemos 120 e tal pré-avisos de greve. Agora temos uma greve, por acaso, estabilizada, que começou em fevereiro e vai até 5 de outubro. Não se vende um Porto de Lisboa a dizer aos armadores, venham que nós estamos em greve. Não é? Embora a coisa tenha agora funcionado, porque houve uma certa flexibilidade dos armadores e dos operadores se adaptarem às novas condições, as coisas vão funcionando, mas não se consegue vender o Porto de Lisboa a um armador com o Porto permanentemente em greve. E então como é que se vai dar a volta a essa situação? Como é que se vai resolver isso enfim, para entrar numa normalidade de crescimento do Porto, que é desejada por todos? É regularizar esta situação das greves do sindicato. Né? Portanto, o processo está em tribunal e tem que haver uma sentença. Portanto, quando houver uma sentença sobre qual vai ser o futuro da empresa de trabalho portuário, que pediu insolvência e cuja insolvência já foi decretada pelo tribunal, agora o sindicato pretende fazer, digamos que a criação de uma nova empresa, transformando os créditos dos trabalhadores em capital social da nova empresa. Se conseguirem, o Porto vai ter um certo caminho, se não conseguirem vai ter outro. Agora o que é preciso é resolver este problema, para saber depois como é que se vai trabalhar depois da decisão do tribunal. Enquanto não houver decisão do tribunal, ficamos todos na expectativa, vamos provavelmente viver mais uns meses com as greves, e vamos funcionando com esta nova normalidade, que é estarmos em greve, e basicamente a funcionar no essencial para as ilhas não tem tido problema, para outros armadores e para outras viagens. Tem sido o mínimo indispensável, vamos andando. Para os nossos armadores da minha associação não tem havido problemas. Porque estão focados, lá está, nos tráfegos das regiões das autónomas. ilhas, Né? sim. E, portanto, mas não é por não poder haver concorrência, porque o mercado é livre, não é? Não, certo, mas porque a movimentação das cargas está abrangida pelos serviços mínimos, presumo. Sim, exatamente isso. Muito bem. Rui Raposo, agradeço-lhe este tempo que nos dedicou. Obrigado. O prazer é nosso, e aos que nos estiveram a seguir no Facebook do Transportes e Negócios, espero que tenham dado por bem emprego o vosso tempo. Seguramente haverá mais oportunidades, mais entrevistas do Transportes e Negócios com novos protagonistas. Rui Raposo, mais uma vez, muito obrigado. Até sempre. Obrigado pelo convite, muito obrigado.